A paz do Senhor, irmãos, eu quero desejar já pedir perdão aos irmãos que ficaram aguardando a segunda parte do áudio. Aqui tá a gravação. Eu não postei antes porque, como eu tinha dito para os irmãos, eu fiz a gravação. Eu fiz como os irmãos tinham falado ali já. Eu sempre faço assim, eu nunca aperto direto no WhatsApp porque às vezes a gente escorrega o dedo e acaba mandando sem querer ou de repente alguém pode interromper. Então eu gosto de gravar primeiro no celular e depois eu envio. Só que daí, como o áudio ele não vem marcado, eu tava apagando algumas coisas no celular e acabei apagando sem querer o áudio que eu tinha feito, o testemunho. Mas enfim, eu conto de novo. Então a gente parou na parte que eu me mudei para a casa que eu moro hoje. Irmãos, e foi assim uma mudança assim tremenda na minha vida, porque eu saí da casa onde eu estava naquele sofrimento por causa do meu pai. Mas por outro lado, eu assumi uma batalha muito pior, uma batalha espiritual. É... Esse lugar aqui eu passei muitas pelejas, assim, eu digo espiritual. Com a minha família, olha assim, irmãos, com a minha família foi. Eu não tive problemas, porque independente da diferença de religião, eles nunca assim fizeram nada para me prejudicar, muito pelo contrário, sempre me ajudou, a minha avó sempre me ajudou. Na parte, assim, como família, eles me abençoaram bastante, eles me ajudaram muito, tanto que o meu próprio tio, ele me cedeu a casa para mim morar sem eu pagar, porque ele estava vendo também a minha situação, então eu só tenho que agradecer a Deus. Mas por outro lado, a luta espiritual, porque eu vindo para cá, irmãos, foi assim, eu sentia que o Senhor queria me usar para destruir as cadeias que o diabo tinha erguido nesse lugar. E assim começou. Eu vim morar aqui, irmãos do céu, essa casa aqui foi um palco assim de muitas visões que eu tive, assim, coisas diabólicas mesmo, assim, perturbações que eu jamais tinha passado na minha vida. Eu não sei se eu já falei para alguém, para vocês aqui do grupo, mas para vocês terem uma ideia, tinha situações que às vezes eu me acordava de madrugada com barulho, eu acordava com o barulho de estalos de sapato no chão, como se alguém estivesse sapateando dentro do meu quarto. Eu me acordava assustado, sem saber o que estava acontecendo, então eu voltava a dormir. Ah, outra vez eu dormindo pela manhã e o meu irmão estava aqui na minha casa. E ele saiu para trabalhar bem cedo e eu falei para ele, porque eu tinha cachorro, eu sempre tive animal. Eu falei assim, fecha a porta pro cachorro não entrar. E o cachorro ficava às vezes dentro de casa porque ele ficava muito grudado comigo, então qualquer frestinha que ele visse aberto, ele entrava porque ele queria ficar perto de mim. Eu falei, fecha a porta que senão o Neguinho, era o nome dele, senão o Neguinho vai entrar. E ele pegou e saiu. Só que quando você tá naquele sono profundo, você fala as coisas meio bobo e você não se acorda completamente. Então ele chegou assim, um determinado horário, depois que ele já tinha saído, eu tava sozinho. Eu, eu escutei como se viesse alguém com os pés arrastando, assim, perto da minha cama. Nisso eu pensei, será que é alguém que tá aqui? Mas pra mim não mostrar que eu tava acordado, eu fiquei quietinho, não falei nada, porque eu pensei, pode ser a minha avó que veio aqui. E pra não falar comigo achando que eu tô acordado, eu vou ficar quietinho no meu canto. Quando aquele passo foi chegando mais perto, irmãos, foi uma coisa assim muito sobrenatural, porque eu nunca havia sentido o cheiro. E naquele dia eu senti um cheiro terrível de murrinha. Para os irmãos que talvez moram em outro estado, você não vai saber o que é murrinha, mas murrinha é quando, imagina como é um dito daqui do Paraná, não sei se no lugar onde você está ouvindo aí tem esse costume de falar murrinha, mas é um, imagina um cachorro fedorento que mora na rua, que pega chuva, pega sol, anda na sujeira. Então a murrinha para nós é aquele cheiro de cachorro misturado com sujeira, é tudo que não presta, tá nessa palavra, murrinha. E eu senti esse cheiro dentro do meu quarto. Eu falei, meu Deus, que cheiro estranho. Daí eu logo pensei, eu falei, o meu irmão deixou o cachorro entrar. Só que quando eu fui querer abrir os meus olhos para mim tocar ele, eu já não consegui mais. Eu fiquei travado em cima da cama, mas eu estava acordado. Não era um sonho. E aquele negócio foi se arrastando, foi chegando mais perto. E eu senti, irmãos, junto com aquele fedor insuportável que estava dentro do quarto,
como se um focinho de algum bicho chegasse e encostasse na minha boca e começasse a respirar bem fundo, que conforme ele respirava, o vento da boca desse ser, sabe Deus o que era, o vento daquela pessoa respirava dentro da minha boca, eu sentia aquilo. A pessoa respirava assim dentro da minha boca, eu falei, Jesus amado. E aquilo foi me dando uma agonia, porque eu não conseguia nem abrir os meus olhos. E eu comecei a clamar o sangue. Naquele estado assim, travado, eu comecei a clamar o Senhor. Eu falava, Senhor, me ajuda. Comecei a orar e logo aquilo tudo passou e eu consegui me acordar. Mas já não tinha mais nada dentro do quarto. Então, irmãos, isso foi uma das coisas, assim, das poucas coisas que aconteceram, assim, que me marcaram, sabe? Às vezes eu vejo tantas pessoas postando que passam por lutas, irmãos, e eu digo pra você, eu também passei por lutas. Talvez você esteja ouvindo agora e fale assim, meu Deus, que coisa terrível. Realmente foi terrível mesmo, irmãos. Mas isso é tudo para nos mostrar que o espiritual é real, que Deus é real, que Satanás é real, e que nós, como servos de Deus, nós estamos inclusos nesta batalha. Existem pessoas que acham, porque não ora, porque não vai fazer as coisas, porque não ora. Tem gente que tem medo de fazer uma oração de intercessão, tem gente que tem medo de fazer uma oração de batalha, porque acha que Satanás vai se levantar, irmãos. Do momento que você nasceu nessa terra, o diabo tem fúria, ira da tua vida, ele quer te matar. Dependendo, você querendo estar nesta batalha ou não, você é visado por ele. Então isso vem para nos mostrar que nós somos o alvo dele, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, de tudo isso que me aconteceu, irmãos, de todas essas visões, de tudo isso que eu passei aqui, nunca Satanás tocou na minha vida. Nunca o Senhor permitiu ele me envergonhar, nunca o Senhor me permitiu ele entrar na minha vida assim e me causar alguma dor, alguma sujeira, eu estando na presença do Senhor. O tempo foi passando e as coisas foram se intensificando. Mas quando eu digo que ele nunca me tocou, é claro que vocês sabem que o meu testemunho é esse, irmãos. Eu fiquei muito tempo passando por essas lutas. Eu não sei se eu contei na primeira parte, já até me esqueci, meu Deus. E de tudo isso que eu passei, irmãos, o Senhor sempre me deu vitória. É claro que são coisas que aterrorizam a gente. Tem certas imagens assim que eu já vi na minha vida que até hoje, assim, quando eu fecho os meus olhos, aquilo, assim, eu me deparo pensando nessas coisas, porque são imagens fortes, são coisas assim que se você vai contar para certas pessoas, as pessoas não acreditam, porque imagina você tá dormindo e você não consegue acordar e vem um ser e começa a respirar dentro da tua boca, parecendo um animal. Era como se fosse um cachorro realmente que estivesse respirando dentro da tua boca. É uma coisa difícil de se acreditar. Mas como eu digo para vocês não são obrigados a acreditar no que eu estou contando. E se vocês acreditarem, isso é como eu falei desde o primeiro áudio. Isso que eu estou contando não é para enaltecer o nome do diabo, mas é sim para glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor nos ensina com tudo isso. Eu aprendi a me defender disso. O Senhor me ensinou o que é passar por certas lutas e me ensinou a como guerrear contra essas coisas. Enfim, o tempo foi passando, irmãos, e eu fui vivendo nessa casa sempre pelejando. Uma situação em que aqui o Stanley conhece a minha casa, então eu saio de um quarto, eu passo pela minha copa e entro no outro quarto. E na porta desse quarto, bem em cima da porta, tem uma gateira no forro. Gateira é aquele quadradinho que tem uma portinha no forro que dá acesso à parte de cima, onde fica a caixa d'água, as instalações elétricas. E quando eu entrava, eu sentia como se alguém estivesse me olhando dali de cima. Eu falei, credo, que coisa mais estranha, isso aqui é coisa da minha cabeça. E eu passava tranquilo, fazia minhas coisas, saía, e eu tinha sempre aquela sensação que alguém estava lá de cima me olhando. E um dia o meu irmão estava aqui em casa e eu falei para ele, Alexandre, vamos abrir, o nome do meu irmão é Alexandre, vamos abrir a gateira ali para ver o que tem lá em cima. E um dia eu peguei, eu pedi ajuda dele, a gente subiu. Quando eu subi em cima do forro, tinha um prato de alumínio, de metal, não sei que espécie parece esses pratos escolar, sabe? Cheio de bicho, irmãos. Não sei se foi posto ali alguma coisa, algum tipo de alimento, alguma coisa que estragou e se tornou bicho. Então a gente tirou aquilo de lá e ele ficou assim um pouco assustado porque ele não entendia. A gente tirou aquilo de lá e eu orei depois ao Senhor, uma perturbação muito grande. Eu dobrava o meu joelho dentro de casa, irmãos, era uma guerra sem fim. Algumas pessoas perguntam para mim às vezes, Rodrigo, você tem certos pensamentos, irmãos? Eu tenho cada pensamento às vezes que é só o sangue do Cordeiro. Ainda mais a gente que já passou por isso, irmãos, nós somos constantemente atacados com esse tipo de coisa. É claro que eu não tenho pensamentos como de alguém que é depressivo, de tristeza, de angústia, como alguém que tem síndrome do pânico, mas
A minha luta, aquilo que eu sofro são ataques espirituais, são coisas assim que realmente vem para nos afetar na linha espiritual. Como isso que eu tô te falando, às vezes eu tô andando e eu sinto como se alguém vai se chocar contra mim. É uma coisa muito terrível. Enfim, a gente começou a fazer culto aqui, o Senhor foi nos dando vitória. O mal foi vencido, maldições foram quebradas, muitas maldições que foram quebradas aqui. O Senhor foi nos enchendo, foi nos dando assim da sua graça. A nossa vida foi crescendo espiritualmente, nós fomos aprendendo. E chegou um tempo da minha vida que eu comecei a brincar com as coisas de Deus. O tempo foi passando e a gente vai... Irmãos, porque uma coisa é certa. Nenhuma pessoa é suficientemente inteligente para viver uma vida sozinha e achar que vai conseguir fazer as coisas com sua própria mente, com seu próprio jeito. Acha que vai vencer toda a vida porque é inteligente, porque é forte, porque sabe muita coisa. Irmãos, você pode saber tudo da Bíblia. Você pode conhecer ela de capa a capa. Se Deus não estiver na tua vida, aquilo não vão passar de palavras e de conhecimento. É claro que eu não estou aqui desmerecendo o poder da palavra de Deus. Mas, irmãos, eu entendo que se você não estiver com Deus dentro do teu coração, essa palavra não tem efeito, porque a carne domina e a carne repudia a palavra do Senhor. Prova disso, você vê que líderes religiosos, que eu não vou citar aqui religião nenhuma, para talvez alguém aqui escute e possa achar que eu estou atacando. Eu não estou atacando, mas você vê que tem pessoas como do ocultismo que eles estudam a própria palavra. E você vê e não surge efeito nenhum neles, porque eles olham a título de informação. Então, quando você não tem Deus no teu coração, parece que você vai olhar a título de informação, ela não vai surtir efeito em você. Então, por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado. E eu, irmãos, brinquei, conhecia a palavra do Senhor, eu conhecia o mundo espiritual, mas eu comecei a brincar. Eu comecei a não dar tanta importância àquilo que estava à minha volta. Porque a gente acha que as coisas vão acontecer só com os outros e não com a gente. A gente pensa assim, não, o Senhor nunca vai permitir isso na minha vida, porque eu estou na presença dele, eu sirvo a ele, Deus é um Deus de amor, ele é um Deus de segurança, e nada disso vai acontecer amanhã. A gente se engana. Porque, irmãos, Deus não quer ver ninguém sofrendo, Deus não quer ver ninguém castigado, mas se a gente não entra na linha, irmãos, o Senhor põe a gente no deserto mesmo. Na verdade, não é Deus que põe, somos nós, pela nossa própria desobediência, que seguimos caminhos que o Senhor não escolheu. Deus fala, Rodrigo, anda por aqui, mas o Rodrigo teimoso quer andar por aqui, quer andar pelo outro lado. O Senhor fala, Rodrigo, para, mas o Rodrigo quer andar. Deus fala, Rodrigo, vai para a direita, mas o Rodrigo teimoso quer ir para a esquerda. A gente faz tudo ao contrário do que o Senhor diz. E foi justamente isso que aconteceu com a minha vida. Eu comecei a pecar, eu comecei a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Irmãos, e não pense que o pecado ele vem grandão, o pecado ele vem pequenininho. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, e isso é muito sério, porque as pessoas não se dão conta que é assim. O diabo não precisa de grandes brechas para entrar na vida de uma pessoa e destruir ela por completo. O diabo precisa das pequenas. Porque o que é mais fácil, você tocar um cachorro dentro da tua casa ou você tocar um rato? Porque o cachorro, quando ele entrar, você vai ver, você vai pegar um cabo de vassoura, alguma coisa, você vai tocar e você vai pôr ele para fora. Mas e o rato que vem à noite, vem no escuro, vem quietinho, você não percebe. Então são as pequenas coisas que causam os maiores males, porque elas entram sorrateiramente na vida do ser humano e vão causando estragos aonde você não vê. E quando você se dá conta, é igual o cupim, irmão. Você não vê o cupim entrando na madeira, mas quando você vai ver, a madeira já não presta mais para nada. Porque são coisas pequenas, silenciosas, como um câncer, que entra, você não percebe. Quando a pessoa começa a sentir dor, ela já está morrendo. Porque o câncer já enraizou e já tomou conta do corpo inteiro. Então, por isso que eu digo para vocês, irmãos, as menores coisas são as piores. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu não percebi quando o diabo já estava enraizando as suas obras no meu coração. E quando eu tentei me desprender, já era tarde demais. E eu comecei a fazer as coisas erradas. Irmãos, e quando a carne toma conta, quando o velho homem se levanta, infelizmente a tendência do homem é ruína, é trevas. E eu comecei a fazer muitas coisas erradas. E um dia eu deixei de ir na igreja, eu fiquei acho que uns 3 meses sem ir na igreja. E eu falei ao Senhor, Senhor, eu não quero. Olha como que o diabo usa a nossa própria mente para nos enganar. Falei, Senhor, eu não vou na tua casa porque eu estou sujo.
Eu pequei, e o que eu vou fazer lá? Eu conheço a tua palavra. Eu pequei porque eu pequei consciente do que eu estava fazendo. Eu sabia que aquilo era errado, mas eu fiz porque eu quis. Então eu não vou, porque senão eu vou estar enganando os meus irmãos e eu vou estar me enganando. Olha como o diabo é sujo, irmãos. Você que sente essa mesma voz, você que sente isso na tua vida, irmãos, repreenda em nome de Jesus. Isso é a voz do maligno na tua mente, porque Deus nunca vai dizer isso para você, irmãos. Deus nunca vai dizer isso para você. Você vê Jesus quando estava na cruz do Calvário, do lado dele estavam dois ladrões, um acusando Jesus e desafiando Jesus, falando: se você é o Filho de Deus, desce daí, salva nós e salva você também. E o outro do outro lado falou assim: você não sabe o que você está falando, porque esse homem aí não deve. A gente está aqui porque nós merecemos, a gente errou, nós tivemos crimes e por isso a gente merece estar aqui crucificado. Mas esse homem aí não tem nada, ele é inocente, ele está aí, mas ele é inocente. E depois ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, quando entrares no teu reino. E o Senhor disse a ele: verdadeiramente te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, você vê que Deus, ele só quer salvar. Deus precisa. Você vê que aquele homem reconheceu, porque se aquele homem disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, só tem reino quem é rei. E ele reconhecia que Jesus era rei. Então você vê que Deus ele está de braços abertos para receber a pessoa, uma vez que ela venha com seu coração voltado para receber esse perdão. E você vê que o diabo ele fala completamente ao contrário daquilo que Deus ele diz. E ele fez isso comigo, falou: não, você não vai porque você está sujo, você está pecador. Quantas vezes dentro do culto eu entrava na igreja e eu escutava, parecia que uma voz falava para mim: abaixa essa mão porque você está sujo, você está em pecado, Deus não vai receber teu louvor. E a gente acha que aquilo é a nossa consciência, a nossa prudência, mas na verdade é o diabo usando a tua própria prudência para te afastar mais ainda de Deus. E eu falei, não, eu não vou na igreja. Fiquei três meses quase sem ir na igreja. E um dia eu peguei e fui na igreja do jeito que eu tava, todo desleixado, não queria nem saber de me arrumar. Eu sempre gostei de ir bem arrumadinho, não por mitideza, nem por orgulho, mas porque eu achava que era bacana ir na igreja daquele jeito. E eu falei: não, eu vou de qualquer jeito mesmo, eu vou lá. E assim, sem mais, sem menos, eu peguei e fui. Irmão, quando eu cheguei dentro da igreja, uma raiva tremenda entrou dentro de mim. Eu falei: meu Deus, que um nervosismo sem explicação. E eu falei, na hora eu pensava: por que eu tô sentindo isso? Mas ao mesmo tempo parece que aquilo me dominava e parecia que eu estava querendo sentir aquele ódio. Parecia uma coisa que era produzida dentro de mim. Eu falava: meu Deus do céu. E a pessoa que estava pregando, hoje é o meu amigo, e ele falando e ali pregando a palavra do Senhor, e um ódio consumindo a minha vida no banco. Eu me retorcia de raiva. E eu acho que ele percebia, porque às vezes ele me olhava e eu estava mirando ele assim com um nervosismo tão grande, uma raiva, uma coisa infernal. Ele chamou todo mundo lá pra frente pra orar. E eu fui lá pra frente porque ele me chamou. Quando chegou lá, irmãos, um nervosismo tomou conta e eu perdi o controle do meu corpo. E involuntariamente eu comecei a falar uma outra língua que não era a língua do Espírito Santo. Mas até então não havia nenhum movimento estranho, não estava torto, não tinha caído. Eu só estava falando aquelas línguas e batendo meus pés no chão. Quem não entendesse, olhasse e dizia assim: esse menino foi batizado com o Espírito Santo, ele está recebendo a Cristo. Mas não. Eu estava endemoniado, o demônio estava ali falando através da minha boca. E ele, graças a Deus, Deus deu discernimento a ele e repreendeu. E o demônio caiu por terra. Depois daquilo eu levei um baque, levei um susto. Eu falei: nossa, eu preciso voltar. Olha o que está acontecendo com a minha vida, eu estou destruindo a minha vida. O diabo está entrando na minha vida por falha minha. E a minha vida continuou, o Senhor me deu vitória depois daquilo. É claro que a gente leva uma balanceada, não sei quantas pessoas do grupo passaram por isso, mas quem já passou sabe o quanto isso é ruim. As pessoas ficam olhando para você de uma maneira estranha, mas enfim. O Senhor me deu vitória, eu fui crescendo, fui tomando mais idade, fui tomando mais responsabilidade. E um dia eu estou no colégio, depois de muito tempo, assim, eu mudei de escola, comecei a fazer um curso técnico. Eu conhecia hoje a minha esposa, conheci naquele tempo. Ela era muito minha amiga, a gente andava sempre junto, brincando. Nunca houve assim nada de segundas intenções, nada, sempre assim, foi uma amizade bem sadia. E ali voltou tudo novamente, irmãos. Vida de jovem é só o sangue do Cordeiro, é só a misericórdia. E eu comecei novamente a me desviar da vontade do Senhor. Irmãos, eu fui uma pessoa que desde muito pequeno o Senhor usava pessoas para falar comigo, em profecia, que o Senhor iria me usar. Só que parece que quanto mais Deus fala, parece que mais a gente vira a cabeça. É uma coisa impressionante. O ser humano é um ser assim,
que é só Deus mesmo para ter paciência e cuidar da gente, porque talvez outro ser humano no controle não daria nada certo. E eu fui dando continuidade à minha vida, o Senhor foi revelando coisas novas e mais uma vez eu caí na bobeira de entrar no pecado novamente. Eu fazia coisas erradas. Como eu disse para os irmãos, as pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, esse menino é um menino bom, esse menino é tranquilo, esse menino não sai, esse menino não bebe, esse menino não fuma. E realmente eu não fumava, não bebia, eu não ficava saindo para a rua, eu não voltava altas horas da madrugada, mas só Deus sabia o que eu fazia dentro da minha casa. Só Deus sabia o que eu acessava na internet, só Deus sabia o que eu acessava no meu celular. Então eram coisas terríveis que aconteciam por debaixo dos panos. Você vê como o diabo, irmãos, antigamente ele trabalhava de uma maneira assim. Ele usava demônios, pessoas, e arrancava a pessoa de dentro da igreja, jogava a pessoa no mundo, punha cigarro, punha bebida, a pessoa virava numa treva pura, a igreja se levantava em oração e o Senhor resgatava aquela vida que estava no mundo e trazia de volta para a igreja. Hoje não. Hoje o diabo está desviando os crentes, está deixando dentro da igreja, com cara bonita, bem arrumado, falando coisas boas, e está ali, como a palavra do Senhor diz, como sepulcros caiados. Por fora tá bonitinho, bem adornado, com cerâmica bem limpinha, bonita, um túmulo bonito por fora, mas por dentro tá podre. E é assim que o diabo trabalha dentro da igreja. Você olha por fora, tá com o cabelo comprido, tá com veste de crente, tá com terno, tá com gravata, tá bem arrumado, tá bem vestido, tá bem maquiado, tem uma boa palavra, tem um bom sermão, mas por dentro já está morto. Tem a aparência de quem vive, mas já morreu. Então você vê como que o diabo ele trabalha, irmãos, e ele vai, à medida que o tempo vai passando, ele vai se especializando em destruir vidas. E é assim que ele trabalha hoje. Por isso, tome cuidado, irmãos. Tome cuidado para o diabo não te matar e você achar que você está vivo, mas na verdade você já morreu. Tome cuidado com isso, porque eu vivi isso na minha vida e chega uma hora que a gente não enxerga mais isso. É só o Senhor para nos acordar. E novamente eu comecei a fazer isso e as coisas foram piorando cada vez mais e eu cheguei na mesma conclusão. Falei, não, eu não vou mais para a igreja. Falei, não vou. Era um dia de Santa Ceia e o meu primo começou a insistir muito para mim. Eu na casa da minha avó conversando com ele, ele falou, não, Rodrigo, você precisa ir, o Senhor vai te receber. E eu falei, não quero ir, não vou na igreja. Você acha que eu vou tomar ceia nessa situação que eu tô? Não vou na igreja, não vou fazer nada. E ele insistindo muito mesmo. Ele falou, não, Rodrigo, vamos, o Senhor é misericordioso, Ele quer te resgatar, Ele não quer ver você nessa situação. E, irmãos, aquilo começou novamente aquele ódio transparecer na minha vida, uma coisa insuportável, um ódio diabólico. E eu falei pra ele assim, falei pro meu primo, eu falei, pare de falar porque eu tô ficando com raiva de você. Falei bem sério, irmãos, eu sou uma pessoa muito brincalhona, muito alegre, você nunca vai me ver falando sério assim, com raiva dos outros, você nunca vai me ver assim, só assim se extrapolar os limites, mas eu nunca vou perder a cabeça em falar, em desapontar alguém ou ofender alguém, eu sou muito tranquilo. Mas naquele tempo eu falei com muita ira, com muita raiva. Eu falei, pare de falar porque eu tô ficando com ódio já de você. E ele percebeu talvez a minha atitude e começou a falar mais ainda de Deus. Eu acho que ele estava percebendo que eu não estava normal. E chegou um momento assim que eu perdi assim a noção do que estava acontecendo. Eu perdi a minha consciência e quando eu recobrei a minha consciência, eu já estava endemoniado, irmãos. A possessão que eu passei, irmãos, não era algo que me tirava totalmente a minha consciência. Eu enxergava tudo, eu ouvia tudo, mas eu não tinha domínio do meu corpo, eu não tinha domínio da minha voz, eu não tinha domínio. Era como se eu só assistisse aquela cena. Era uma coisa muito torturante, porque eu batia, eu me machucava, eu batia as coisas, eu falava coisas horríveis para as pessoas, mas eu não tinha domínio daquilo. Por dentro eu estava chorando, mas por fora eu estava como um leão rugindo, querendo pegar as pessoas. E ele começou a orar e o demônio manifestado, batendo tudo, quebrando tudo. E a minha avó veio, porque a minha avó também nunca tinha visto talvez aquele tipo de manifestação e começou a tentar acalmar de todas as formas, mas não teve jeito. Foi um transtorno terrível, uma coisa horrível mesmo. Logo depois daquilo eu vim para minha casa, eu tentei ir para a igreja, mas daquele dia em diante, irmãos, foi assim uma peleja terrível, terrível. Eu vim para minha casa, as pessoas vinham aqui orar por mim, era uma coisa... Irmãos, é uma memória que eu tenho assim muito terrível, muito ruim mesmo, porque, irmãos, eu sei o que é estar na mão do demônio, irmãos, não queira, não brinque, não brinque. É claro que nós como servos do Senhor temos que temer a Deus, que pode nos fazer perecer, irmãos, que pode realmente, Ele tem o domínio da nossa vida, não brinque.
mas também não brinca com o nosso adversário, irmão, porque ele é terrível. Satanás, a Bíblia diz que ele não possui misericórdia, ele não é dotado de misericórdia, ele não tem. Não pense que o diabo quer brincar com você, ele quer acabar com a sua vida. E essa que é a verdade. Irmãos, e eu passei por isso, coisas horríveis. Você não sabe o que é estar na mão do demônio. E eu vim para minha casa, e as pessoas vinham aqui tentar me agradar de todas as maneiras, mas eu não conseguia mais conversar com ninguém. Irmãos, nesse tempo eu emagreci muito porque eu não comia. Eu lembro de uma vez que meus parentes vieram trazer comida para mim. Era café com pão. E chegaram aqui e começaram a tentar me dar comida. Quando eu peguei no café, irmãos, que eu levei na minha boca para tomar, o café estava gelado, parecia que tinha sido tirado da geladeira. Eu falei, esse café tá gelado. Daí a pessoa falou assim, não, eu acabei de tirar da garrafa. Eu falei, não, esse café tá gelado, pega pra você ver. E eles pegaram e falavam, nossa, realmente tá gelado, eu não conseguia comer nem o pão, não consegui comer. E nisso alguém falou assim, liga o DVD, coloca algum hino, alguma coisa. O demônio já se manifestou e começou a bater tudo também de novo. Irmãos, era uma tortura que eu não queria que ninguém chegasse perto de mim, porque as pessoas não tinham autoridade para arrancar aquilo de mim. E eu não queria que aquilo acontecesse porque me machucava demais. Porque eu pensava comigo, por que vai mexer sendo que não vai conseguir dar conta? E era sempre isso. Todo mundo que vem orar, irmãos, não conseguia. Era uma coisa muito terrível, eram muitos demônios. E o tempo foi passando, se passou o primeiro dia. Eu fui para a igreja, irmãos, quase que não tinha culto. Porque quando eu entrava, irmão, acabava a paz das pessoas. As pessoas não sentavam perto de mim. Crianças que iam na igreja, algumas deixaram de ir porque o medo que elas tinham era demais. Porque, irmãos, era uma cena terrível. Não sei se você já viu alguém demoniado, mas é uma cena muito terrível. Era uma coisa horrível, irmãos, e não pense que eram 5 minutos de alguém que se debatia no chão e logo melhorava. Não, era uma coisa terrível porque eu andava, eu dominava as pessoas porque tinha muita força. Era uma coisa muito feia. Realmente muito feia. Só quem viu pode te falar melhor, era uma coisa muito feia. Então eu ia na igreja, as pessoas pregavam, o demônio dava risada, que eu começava a quebrar tudo, bater tudo, as coisas. Passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Enfim, irmãos, eu fiquei nessa vida 6 dias. No último dia, no penúltimo dia eu fui para a igreja. Nossa pastora é uma bênção, hoje ela não está mais aqui, ela está morando em Curitiba, ela é uma boliviana, uma mulher abençoada, o seu pastor também é um pastor abençoado. Eu gosto muito deles porque eles assim foram bem amigos da gente, foram realmente pastores. E ela queria me tirar da minha casa porque ela conseguiu entender que o lugar onde eu vivia era um lugar muito carregado. Ela falou, Rodrigo, você precisa sair desse lugar onde você está morando, porque todas as vezes que você vem na igreja, o mal se afasta, mas quando você volta para aquele lugar, você pega tudo de novo, porque esse lugar onde você está é um lugar muito dominado. E infelizmente é assim, irmãos, isso eu não posso esconder. É realmente um lugar muito dominado aqui. Ou melhor, era, porque o Senhor já tem tomado conta pela misericórdia do Senhor. E eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela queria me levar para casa dela, mas enfim, não deu certo. Eu voltei para minha casa, eu chorava muito, irmãos. Teve uma vez que eu dobrei meu joelho no quarto. Irmãos, era nítido assim, eu sentia aquela presença diabólica que me seguia por onde eu ia. Eu sentia aquela força que me acompanhava. Era como uma pessoa que estava andando atrás de você. Imagina você andando e você sentia a presença de uma pessoa andando grudada em você. Era realmente essa a sensação que eu tinha. Onde eu dobrei meu joelho no quarto, eu falei, Senhor, eu não quero viver o resto da minha vida nessa situação. Irmãos, porque quando a gente está na luta, eu sei que essa palavra tem uma direção certa. Agora eu sinto no meu coração que essa palavra vai falar com alguém agora. Porque quando a gente está passando por uma luta, a impressão que a gente tem é que aquela luta vai ser eterna. Talvez você está passando por essa luta há um dia e parece que já faz uma eternidade que você está passando por ela. Porque o mal, irmãos, não, tem pessoas que dizem assim, nossa, a coisa boa dura pouco. Realmente é verdade. Porque quando você vive na bênção, parece que dura tão rápido. Passa tão rápido, mas quando vem a luta, um dia parece 100 anos. E era assim que eu me sentia. Por isso eu digo para você que está passando por luta, como a palavra do Senhor diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que, irmãos, se você for analisar, o dia passa tão rápido, mas se você ficar acordado à noite, para quem já trabalhou à noite, meu Deus, é uma eternidade. É uma eternidade, parece que é o mesmo horário, são 12 horas de dia, 12 horas, não são 24 horas do dia. Mas, meu Deus, parece assim algo terrível, parece que não passa o tempo da meia-noite até as 6 da manhã. Parece assim que, meu Deus, você passou assim uma eternidade acordado. Para quem já trabalhou de madrugada sabe, talvez o Railson, que é segurança, talvez ele sabe que é assim.
E a palavra do Senhor diz, o choro pode durar uma noite inteira. O que a Bíblia está dizendo? Que a tua tribulação, a tua prova, talvez pode durar algum tempo, mas a tua alegria vai vir ao amanhecer. Parece que demora, irmãos, parece que a tua luta está demorando, mas o que o Senhor está dizendo, a tua alegria vai vir no amanhecer. O Senhor enxuga as tuas lágrimas. E foi assim que eu me senti. Eu falei, Senhor, e parece que isso nunca vai acabar, parece que eu vou viver a minha vida inteira endemoniado. Irmãos, eu chorei, eu falei, Senhor, se for para mim viver desse jeito a minha vida inteira, me mata, me leva daqui dessa terra, me tira daqui. E aquela presença muito forte do meu lado falava, meu Deus, me arranca dessa terra se for para me viver desse jeito. Irmãos, e eu senti, quando desceu dentro do meu quarto, uma presença maravilhosa. E eu pude sentir, irmãos, por mais de toda aquela perturbação que estava à minha volta, eu pude sentir a presença do Senhor falando dentro do meu coração, filho, eu não te abandonei. Irmãos, e aquilo foi algo que me confortou demais, porque o primeiro pensamento que a gente tem na hora da luta é que Deus virou as costas para nós, mas isso é errado, irmãos, porque Deus não vira as costas, é na hora da tua peleja, é aí que Ele está te observando, porque Ele quer ver qual vai ser a tua atitude. E foi justamente isso que o Senhor fez para mim. Na hora da peleja, o Senhor estava me assistindo. E Ele falou, filho, eu não te abandonei. Talvez o Senhor falou porque Ele viu o meu estado de sofrimento naquele momento. E Ele falou, filho, eu não te abandonei, eu estou aqui para te ouvir. E aquilo foi me confortando no outro dia, irmão. Eu peguei as minhas coisas e fui para Paranaguá, na casa do meu primo. O Senhor usava muito ele na época. Ele era um jovem assim, resgatado, assim, também desse mundão aí. O Senhor usou muito ele. E quando eu cheguei na rodoviária, eu fui de ônibus. Quando eu cheguei na rodoviária, dentro do ônibus, irmãos, eu tinha pânico das pessoas. Eu olhava para a cara das pessoas. Eu lembro de uma situação, meu primo estava junto comigo. Uma situação que uma pessoa de dentro do ônibus começou a me encarar e a cara da pessoa, irmão, se transfigurou inteira. E eu sentia como se aquela pessoa fosse o próprio demônio. Eu sentia medo dela, de tão perturbado que eu estava. Eu falei, meu Deus, que esse ônibus chegue rápido, porque eu não aguento mais ficar aqui dentro. A minha vontade era de pular pela janela. E eu cheguei na rodoviária. Quando eu cheguei perto dele, o demônio quis se manifestar. E eu tentava de todas as formas me controlar, irmãos. Mas era uma coisa que dominava meu corpo dentro da rodoviária. E daí ele começou a falar. E ele falou assim, agora eu entendo por que Deus me mandou. Ele falou que Deus tinha acordado ele pela madrugada. E tinha mandado ele subir ao monte e fazer um propósito de jejum. E ele ficou, se eu não me lembro, se eu não me recordo, se eu não me engano, foram 5 dias no propósito. Porque Deus falou que ele ia passar por uma prova, e realmente foi uma prova, irmão, porque a minha ida para casa dele foi uma prova. Quando eu subi na bicicleta dele, que ele morava pertinho da rodoviária, o demônio se manifestou na porta-bagagem da bicicleta, irmãos. Foi algo assim muito ruim. E ele, assim, para não alarmar também o povo, porque a Paranaguá é grande, não sei quem conhece Paranaguá, mas é grande, uma cidade movimentada, e eu ficava pensando que isso não acontece na rua. Mas graças a Deus não aconteceu. O demônio foi amarrado ali. Quando eu cheguei na casa dele, que eu fui entrar dentro da casa dele, eu já não consegui mais. As minhas mãos grudaram na porta, eu não conseguia entrar. Não conseguia entrar, o demônio manifestado na porta, o demônio falando coisas e eu não conseguia entrar. E eles oraram por mim, a esposa dele veio até a porta, orou, ordenou que Satanás soltasse. E eu consegui entrar. Quando eu cheguei no sofá da sala dele, o demônio se manifestou de novo e a mulher dele foi muito usada por Deus naquele momento. Ela pegou um olhinho que ela tinha, ela ungiu as mãos dela e colocou a mão na minha cabeça e ordenou que Satanás caísse por terra. Irmãos, e eu senti como se alguma coisa se soltasse das minhas costas. Um peso enorme saiu dos meus ombros. E eu disse ao Senhor, eu falei, meu Deus, que alívio. Quando eu olhei para a porta, irmãos, tinha um homem de mais ou menos uns 2 metros e pouquinho. Estava parado na porta pro lado de fora da casa deles, me olhando. O olho dele, irmão, brilhava. E lá era preto inteiro e no meio dos olhos dele tinha como se fosse uma luz vermelha que emanava daqueles olhos. Ele era muito grande e alto. E aquele homem me olhava com uma cara de ódio lá de fora da porta da casa deles. E eu falava para ele, eu falei assim, vocês expulsaram e o demônio está na porta. E eles continuaram orando tudo. E eu vendo aquela situação, mas já não estava mais em mim pela misericórdia do Senhor, estava fora. E dali em diante o Senhor me libertou. Depois nós fomos para a igreja e ali a minha vida começou a caminhar. Irmãos, eu vou continuar essa história, esse testemunho no próximo áudio, tá? São 34 minutos. Então nós paramos na parte em que eu estava na casa do meu primo, amém? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala é o Stanley, dono do site O Poder do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais um vídeo.
Agora venho pedir uma ajuda para vocês. Ajude esse projeto clicando neste link e fazendo uma doação para que possamos mudar o layout do blog. Clicando aqui você encontra as informações do motivo do nosso pedido. Conto com a sua ajuda.